Olá, meu amiguinho. Olá, minha amiguinha. Você já tomou banho hoje? Ai, é tão gostoso a gente estar lá debaixo da água quentinha e pegar um sabonete, seja em barra ou seja líquido, e se ensaboar todo e depois enxaguar. E a gente depois fica tão fresquinho, tão cheiroso. Ai, que gostoso! Mas não existe sabonete no mundo que possa lavar o nosso coração. Como será que ele pode ficar limpinho? Vamos cantar sobre isso agora. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho e lava as minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Então nós pedimos e Jesus lava o nosso coração. Mas com o quê? Com sabão nós sabemos que não. Vamos descobrir na música que vamos cantar agora. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Então, o que é que lava o nosso coração? O sangue de Jesus, que Ele derramou lá na cruz por nós. Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Jesus veio aqui no mundo para morrer na cruz, para nos salvar. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Estamos aprendendo agora com a professora Cláudia sobre quando Jesus foi preso, julgado e crucificado. Ela vai chegar agora, vamos cantar com ela, falar o versículo e continuar a escutar a história mais maravilhosa desse mundo. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Olá, crianças, vamos cantar o corinho Meu Bom Pastor é Cristo. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, conduz minhas calmas águas, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei. Mais uma vez, meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, conduz minhas calmas águas, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei. Muito bem, nós vamos orar agora, fecha os seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos dá, te agradecemos pela bondade, pela proteção, pela nossa família, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe as nossas vidas, a vida de cada criança, Senhor, que elas possam ouvir a Tua palavra e aprender um pouco mais de Ti. Agradecemos por tudo, Senhor, e em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos falar o nosso versículo. Hoje nós vamos falar João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então esse versículo fala que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho para morrer, para que todo aquele que crer em Jesus tenha a vida eterna, não pereça. Perecer é ficar separado de Deus para sempre. Mas se a pessoa crer em Jesus, ela não vai ficar separada, mas ela vai ter a vida eterna. Vamos falar novamente? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Agora nós vamos cantar o corinho. Perto, perto de Deus eu quero andar. Fazendo coisas para agradar a Jesus, e aí nós vamos ficar mais parecido com Jesus. Mas quando nós estamos longe, nós fazemos muitas coisas erradas, cometemos muito pecado, e aí então não vamos parecer com Jesus. Vamos cantar esse corinho novamente. Nossa história, e na última história nós falamos que Jesus ele foi preso lá no jardim de Getsêmani e seus discípulos todos o abandonaram. E Jesus então ele foi levado perante o sumo sacerdote, que era Caifás. Esse sumo sacerdote Caifás, ele julgava todo o pecado contra a lei de Moisés. Ele era um líder religioso, então, perante Israel. E Jesus, então, foi levado perante Caifás para ser julgado. Pedro, ele ficou de longe. Estava, assim, uma noite fria, gelada. E Jesus, então, perante Caifás, Pedro ficou lá fora e os soldados e outras pessoas, servos, tinham feito uma fogueira e estavam em redor ali se aquecendo porque era uma noite fria. E Pedro ficou ali no meio daquelas pessoas de longe, não se chegava perto de Jesus. E aí então, aquele sumo sacerdote lá, ele começou a interrogar Jesus, ele queria confundir Jesus com as suas perguntas, fazendo perguntas para ver se Jesus errava nas respostas, para que Jesus falasse alguma coisa que condenasse a si próprio, mas ele não conseguiu isso. E ele arrumou falsos testemunhos para que mentisse sobre Jesus. Jesus estava sendo julgado durante a noite. Isso era contra a lei ilegal, mas aquelas pessoas odiavam tanto Jesus, estavam com tanto ódio de Jesus, que eles estavam quebrando as suas próprias leis, julgando Jesus durante a noite. Nós imaginamos que estava fazendo isso, porque os amigos de Jesus, as pessoas que amavam Jesus, naquele horário, estavam dormindo. Era noite. Também eles queriam que aqui, quando chegasse de manhã,
Jesus já tivesse sido condenado. E outra coisa, eles tinham tanto ódio de Jesus, ciúmes, porque eles viam os milagres que Jesus operava no meio do povo e aquilo lhe incomodava aqueles religiosos. E aí então ele, além de tentar confundir Jesus com as suas perguntas, arrumou testemunhas falsas para falar mentiras sobre Jesus. E ele perguntou para Jesus, falou assim: eu te conjuro no nome do Deus vivo que digas quem tu és, o Messias, o Filho de Deus? E Jesus falou: sim, eu sou. E aí ele ficou indignado, rasgou as suas vestes, que era um costume dos judeus quando eles ficavam assim, horrorizados ou ofendidos com alguma coisa. E ele então falou: blasfêmia! Falou que Jesus tinha blasfemado e aí as pessoas ali já começaram a falar: morte, morte. Qual é o veredito desse homem? Morte, morte. As pessoas gritando, querendo então que Jesus fosse morto. Começaram a cuspir em Jesus, taparam seus olhos, bateram nele. E aí então começaram a zombar de Jesus. Profetiza agora quem te bateu, porque Jesus estava com os olhos vendados. Profetiza quem te bateu, rindo de Jesus, zombando de Jesus. E aí então, enquanto isso, Pedro estava lá fora. E uma serva olhou para Jesus e falou assim: você também estava com Jesus, você também é Galileu. E aí Pedro ficou apavorado de as pessoas acharem que ele era um discípulo de Jesus, com medo de também começar a ser açoitado e machucado, como Jesus estava sendo, que ele mentiu. Ele falou assim: eu nem sei do que estão falando. E aí ele negou Jesus a primeira vez. Passou um pouquinho, outra serva falou para ele: este homem também estava com Jesus. E aí novamente Pedro negou a Jesus. Ele falou assim: eu nem sei do que estão falando. Ele já estava irritado. E aí não passou muito tempo, um servo também falou assim, um homem: esse homem, nós sabemos que você estava com Jesus. Sabemos disso, podemos afirmar, pelo seu modo de falar. E Pedro, praguejando, esbravejando, irritado, ele estava apavorado de que aquelas pessoas comprovassem que realmente ele era um seguidor de Jesus. E ele falou: eu nem mesmo conheço o homem. Quando ele falou isso, sabe o que aconteceu? O galo cantou pela terceira vez. Jesus tinha falado que Pedro ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Quando Pedro ouviu que o galo cantou, ele lembrou dessas palavras de Jesus. Ele olhou para Jesus e viu Jesus lá já machucado, sofrendo com aquela maldade daquelas pessoas. E Jesus olhou para Pedro, os seus olhos se encontraram. Pedro então ficou tão entristecido, aflito, angustiado, envergonhado pela atitude dele, por ele ter enganado a Jesus, negado a Jesus, sendo que ele falou que não ia negar a Jesus. E Pedro, ele ficou tão triste com aquilo que ele levantou do lugar que ele estava e ele foi para outro lugar, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Pedro, ele caiu no pecado. Um apóstolo, ele não cai de uma vez, ele vai dando sinais de que ele vai cair no pecado. E uma das coisas que mostrou que Pedro ele estava indo para a direção errada, que ele ia negar a Jesus, é que ele falou: nunca vou deixá-lo. Pedro tinha autoconfiança em si mesmo, ele achava que ele era forte, suficiente, que ele era muito poderoso, que ele jamais ia negar Jesus. Ele tinha autoconfiança. Também, Pedro, quando Jesus foi lá orar, que ele deixou os discípulos, em vez de Pedro ir orar, vigiar, ele foi o quê? Ele foi dormir. Isso é a impiedade, mostra a impiedade de Pedro. Depois, a Bíblia fala que Pedro seguiu Jesus de longe. Ao invés de Pedro estar perto de Jesus, o seu mestre, ele ficou de longe, com medo das pessoas identificar que ele era um seguidor de Cristo. E também,
Pedro escolheu as pessoas erradas para ele ficar. Pedro foi sentar lá junto com os soldados, os inimigos de Jesus, lá perto da fogueira, ao invés dele ter coragem de ficar perto de Jesus, ele escolheu as pessoas erradas para ele ficar perto. Também Pedro, ele não falou nada em defesa de Jesus. Ele sabia que Jesus era inocente daquelas coisas que as pessoas estavam falando dele, mentindo, e ele não abriu a sua boca, ele ficou em silêncio, ele não defendeu Jesus. Muitas vezes nós criticamos todos esses erros, pecados que Pedro cometeu, mas nós podemos cometer esses mesmos pecados quando nós confiamos em nós mesmos, achando que nós jamais vamos cair em tal pecado. Mas se nós ficarmos muito confiantes em nós mesmos, nós vamos cair nos mesmos erros que Pedro caiu. Nós só iremos ser fortes quando nós confiarmos que é Jesus e é Deus que nos dá força para não cair nos mesmos pecados. E então nós precisamos ler a Bíblia, orar, para que a cada dia nós possamos crescer espiritualmente e ficar fortes e resistir à tentação de cair nos erros e nos pecados que ofendem a Deus. Também, muitas vezes escolhemos amigos errados. Nós precisamos escolher amigos certos, que amam a Deus, que fazem as coisas para agradar a Deus. A Bíblia fala que nós não podemos nos afeiçoar ou ficar perto de daquelas pessoas que fazem coisas erradas. Então, se você sabe que uma pessoa faz coisa errada, você precisa ficar distante, não fazer amizade. Por quê? Porque a probabilidade de você começar a fazer as mesmas coisas, praticar os mesmos erros e pecados, é muito grande a possibilidade. Então, que você possa escolher os amigos. Olha só, Pedro escolheu erradas pessoas que ele estava perto. E você pode também escolher as pessoas erradas, que vão levar você a fazer coisas erradas, coisas que você nem gostaria de fazer, mas porque você está perto de pessoas erradas, aqueles erros vão levar você também a fazer as mesmas coisas. Que triste, Pedro, aquela noite, ele se sentiu derrotado, porque ele escolheu fazer o errado. E naquela noite, Jesus, então, ele foi levado por Caifás perante Pilatos, porque Caifás estava decidido que Jesus iria morrer e aquelas pessoas também queriam a morte de Jesus. Só que Caifás, ele que era um líder religioso, ele não poderia condenar Jesus à morte. Somente quem poderia fazer isso era Pilatos. Só Pilatos, que era o governador romano, naquela época governava politicamente Israel, ele era o único que poderia decidir sobre uma pena de morte para alguma pessoa. Por causa disso, Caifás levou então Jesus perante Pilatos. E Pilatos, quando viu Jesus, ele ficou assim admirado. Ele esperava encontrar um malfeitor, um criminoso, raivoso, que gritava, que xingava, que fazia coisas feias. Mas não, aí estava um homem manso, calmo, quieto, que no seu semblante demonstrava amor e ternura por aquelas pessoas que estavam querendo a sua morte. E mesmo assim, ele se portava dignamente. E aí, Pilatos falou: que acusações vocês têm contra eles? O que ele fez de errado? E aí, então, eles falaram: ele diz que é filho de Deus e que ele é rei. Só por causa disso, eles queriam condenar Jesus à morte. E aí, então, Pilatos pergunta para Jesus: quem você é? Você diz que é o filho de Deus? Você é o rei? E Jesus: sim, eu sou. E ainda aquelas pessoas ficaram indignadas, viu? Eles queriam a morte, crucificam. E aí então ele falou: não achei culpa em nenhuma desse homem, porque ele olhava para Jesus e não via ali um homem, um bandido, um criminoso. Jesus não tinha a imagem de um criminoso. E aí
Ele falou, mas eu não achei culpa nenhuma nesse homem. Só que aí, Pilatos, ele não queria desagradar o povo. Sabe o que falaram para Pilatos? Nós vamos denunciar a César, que era o imperador, que você tá gostando de outro rei, porque Jesus disse que era o rei, e que Pilatos falou que não tinha achado nenhuma culpa nele. Vamos denunciar você para César, porque ele vai tirar o seu governo, porque quem tinha escolhido Pilatos como governo era o imperador César. Pilatos não queria perder o seu emprego, o seu salário. Ele estava em cima do muro. Ele não queria condenar Jesus, porque ele não via que Jesus era um malfeitor, mas também ele não queria desagradar o povo e não queria perder o seu cargo de governador. E aí então ele lembrou que na época da Páscoa, geralmente os judeus soltavam um criminoso. E aí eles falaram, eles queriam que é a intenção dele? Que eles falassem, vamos soltar Jesus. Mas ao contrário disso, a multidão não queria que soltasse Jesus, queria crucificar Jesus. Eles mandaram soltar Barrabás, soltem Barrabás, que era um malfeitor horrível. Eles preferiram mandar soltar Barrabás, que era um criminoso, do que soltar Jesus, que era inocente e não tinha feito nada. Aí quando Pilatos viu que não tinha jeito, ele falou, levem-no e açoitem-no. Pilatos achava, se eles baterem nele, açoitar, machucar, eles então vão desistir de matá-lo. E aí então levaram Jesus para açoitar. E olha só, o açoite era uma madeira com umas cordas assim de couro, que na ponta tinha pedacinhos de ossos, vidros e metais na pontinha. Então quando batia aquilo ali, rasgava a carne de Jesus nas costas. Logo apareceram então as feridas, né? A carne viva derramando sangue. E aquelas pessoas socavam a Jesus, cuspiam em seu rosto. Aí, você é rei? Então vamos colocar uma roupa de rei nele. Pegaram um manto de púrpura vermelho e colocou sobre Jesus. Um rei também precisa de uma coroa. Pegaram cipó com espinhos e enfiaram na cabeça de Jesus. E aqueles espinhos entraram na cabeça de Jesus. E aquilo ali sangrava. Pegaram um caniço e deram na mão de Jesus. Um rei, ele tem um cetro, né? Pegaram aquele caniço e bateram também em Jesus. Eles açoitaram Jesus, machucado. Jesus estava todo machucado, todo ferido, todo ensanguentado. Depois disso, levaram Jesus perante Pilatos. Pilatos achava que só de machucar Jesus, bater, eles iam desistir de machucar Jesus e eles iam desistir da morte de Jesus, mas não. Quando chegaram até Pilatos mostrou Jesus perante a multidão. Olhem para esse homem, achando que a multidão ia ter pena de Jesus, de ver Jesus todo machucado, todo ensanguentado, mas a multidão não importou. Crucificam. Aquelas pessoas odiavam Jesus, e Jesus, que não tinha feito nada, era inocente. E aí então Pilatos viu que não tinha como fazer nada para mudar a multidão. Na verdade ele poderia, mas ele não quis, porque ele não queria perder seu emprego. Então ele pegou uma bacia, lavou as suas mãos e falou assim: eu estou inocente do sangue desse homem. Mas não resolveu nada ele falar isso, porque ele poderia mudar, mas ele não quis. Ele não estava inocente, mesmo lavando a sua mão e falando aquilo. E sabe, os líderes religiosos, quando ouviu Pilatos falar aquilo, que estava inocente do sangue daquele homem, eles falavam: que recaia sobre nós a culpa do sangue desse homem e sobre os nossos filhos. Que responsabilidade,
Que escolha que aqueles homens fizeram. Então, e você? O que deve você fazer com Jesus? Talvez você já ouviu tantas vezes falar sobre o sofrimento de Jesus, o que Jesus passou no nosso lugar para nos dar a salvação, e você não fez nada. Como Pilatos. Pilatos sabia que Jesus era inocente e ele não fez nada. E você? Você já tomou uma decisão ao lado de Jesus? Ou você também está em cima do muro, assim como Pilatos? Sabe que precisa fazer algo, precisa de receber Jesus para ter a vida eterna. Mas não, quando eu crescer, não, eu ainda quero aproveitar, eu quero fazer umas coisas erradas que Jesus não aprova. Quando eu for mais velho, eu tomo essa decisão. Mas talvez pode ser muito tarde. Não deixe para depois. Não faça como Pilatos, que achou que só lavando as mãos ia resolver o problema dele. Jogar para frente não resolve o seu problema. Aceite Jesus hoje mesmo. Feche seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque Jesus, Ele sofreu no nosso lugar. Todo esse sofrimento seria nosso, caso Jesus não tivesse se entregado. Nós te agradecemos, Senhor, por tão grande sacrifício, porque o Senhor enviou Jesus por amor a nós. E se alguma criança ainda, Senhor, não tomou uma decisão ao lado de Cristo, reconhecendo que é pecador e que precisa de Jesus para ser salvo, que hoje mesmo possa tomar essa decisão e receber a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças!